glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aproveitar que todo mundo está de pé, a sua Bíblia. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 42. Jeremias 42. Glórias a Deus. Todos acharam? Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. É muita alegria poder estar trazendo a palavra do Senhor. Ele tem nos confiado. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele, antes mesmo do pastor dizer para mim que eu ia trazer a palavra nessa noite, eu pedi uma palavra para Deus e Deus me deu a palavra. Eu falei, amém, Jesus. Depois o pastor chegou para mim e falou assim: vai trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Jeremias capítulo 42, versículo 1 a seguir. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. O título diz assim: Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Versículo 1. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaias, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: Cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restaram uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias o profeta: Eu vos ouvi, e isto orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos estar orando ao Senhor logo após continuar a leitura da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço por estar aqui, Senhor, em tua casa, poder te louvar, te engrandecer e te exaltar, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por tua palavra, Senhor, porque o Senhor teve, Pai, e continua tendo misericórdia de nossas almas, Senhor, continua a enviar a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor. Sei que não sou nada, sou fraco, sou falho, pecador, Senhor. E mais uma vez eu te peço perdão, Espírito Santo de Deus, pelos meus pecados, por minhas falhas, meus erros, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, meu Pai, que você possa me usar como um canal de bênção na vida dos meus irmãos, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que venha me usar como base em Tuas mãos, Senhor. Que não seja a minha vontade, mas a Tua vontade seja feita nesta noite mais uma vez, para a glória do Teu nome. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Continua a falar, Senhor, através de Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo da verdade, vem de encontro a nós, Pai. Necessitamos de Ti, da Tua palavra, Senhor. Repreende todo mal, Pai, todo impedimento, Senhor, para que nós venhamos guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Vem de encontro a nós, fala mais uma vez com a Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, desde já te louvo, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Desocupe suas mãos, pode se assentar e louvar o Senhor com suas palmas. Aleluia, Jesus. Versículo 7, para continuarmos na leitura da palavra. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o
Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele. Se boamente fizerdes, ficardes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar da sua mão. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não haveremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes os vossos rostos para entrardes no Egito, e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada e a fome e a peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição e um espanto e uma execração e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes as vossas almas, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor Deus nosso, declara-nos logo assim, e o faremos. E vou ter declarado hoje, mas não destes ouvido a voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinastes. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor trouxe essa palavra, aleluia, Jesus, em Jeremias capítulo 42, e enquanto eu li o texto, eu já conhecia há muito tempo atrás. O Senhor usou um jovem para falar comigo justamente essa palavra. Eu já conhecia um pouco, não tinha lembrança de tudo que a palavra do Senhor dizia, e o Senhor dizia claramente ao meu coração: eu vou procurar fazer da melhor forma possível, declarar aos irmãos, deixar mais claro a mensagem a qual o Senhor quer falar comigo e contigo nesta noite. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, ainda citam restos de Judá, o resto que sobrou de Judá, o pouco que ainda sobrou, que restou do povo de Deus, chega a Jeremias e fala com Jeremias, o profeta. Interessante que eles estão na terra de Babilônia, eles já estão aqui cativos. Aleluia, Jesus. E eles chegaram a Jeremias, o profeta, e falam com Jeremias: Jeremias, ore ao Senhor teu Deus, ore ao Senhor nosso Deus, porque só nos restou nós, o resto de Judá, somente algumas pessoas não têm visto. Ore ao Senhor, o que nós devemos fazer, qual é o caminho que devemos seguir. A palavra do Senhor vai dizer que Jeremias responde: eu ouvi a voz, eu ouvi a súplica de vocês, eu ouvi a oração de vocês, o que vocês me pediram, eu vou orar ao Senhor. É engraçado, irmãos, que muitas das vezes a gente, em casa, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, você ora e pede para Deus: Senhor, fala comigo, Senhor.
nem que seja palavra de correção, Jesus. Falar comigo, Senhor. Senhor, independente do que seja, Senhor, mas eu quero ouvir a Tua voz. E a Bíblia diz que esse povo veio da mesma forma para Jeremias, dizendo da mesma forma, com outras palavras, mais do que eles quiseram dizer a mesma coisa. E Jeremias vai orar ao Senhor, e a Bíblia diz que depois de 10 dias que ele ora ao Senhor, Deus envia a palavra a Jeremias, o profeta. E Jeremias anteriormente, quando o povo ainda diz isso para ele, que era para ele orar ao Senhor e pedir o caminho que eles deveriam fazer, pedir uma direção, se eles deveriam ficar naquela terra ou deveriam seguir para outro lugar. E Jeremias disse: olha, eu vou orar ao Senhor, e o que o Senhor me disser, a palavra a qual o Senhor me der, eu vou dizer a vocês. Eu não vou esconder nada, mas eu vou declarar a vocês, eu vou dizer tudo que o Senhor mandar, seja bom ou seja mal. E eles disseram: seja bom ou seja mal, nós vamos obedecer aquilo que o Senhor Deus disser através do profeta. Eu disse no começo, irmãos, que eu conheci um pouco essa palavra em Jeremias 42. Há um tempo atrás, Deus usou, alguns anos atrás, Deus usou um jovem para falar comigo dentro da igreja. Ele somente pregava, eu peguei a palavra do Senhor. E eu entendi o que a palavra do Senhor queria dizer comigo. E esse jovem dizia que não era para voltar para trás, não era para voltar para a terra do Egito. E eu entendi, porque era uma época que eu estava um pouco mais fraco espiritualmente. Eu estava fraco espiritualmente e vinha várias vezes em meu coração vontades de voltar atrás. E todos nós que somos cristãos, somos servos de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que a gente vive em constante guerra. Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o principado e potestade. Mas todo cristão que é cristão de verdade, ele passa por uma guerra interior. E a Bíblia diz que é a carne contra o Espírito. E o Paulo também diz a mesma forma, que enquanto o Espírito quer fazer as coisas do Senhor, a carne quer fazer justamente tudo o contrário do que é da vontade de Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é gostoso para a carne. Aleluia, Jesus. E nesse tempo, esse jovem, Deus usou ele, não apontou o dedo nem nada, mas ele trouxe essa palavra. Eu não me recordo se ele estava pregando a palavra ou se ele somente trouxe uma palavra para a igreja de meditação. E eu entendi que o Senhor dizia para mim não voltar atrás, não deixar o velho homem ressurgir e voltar, porque a gente sabe que a gente todos os dias tem que matar o nosso velho homem, mas ele continua aqui. Somente uma brecha, esse velho homem volta ativo de novo, volta a ser a quem era antes. Ou seja, sua carne começa a ter vida novamente, começa a fazer tudo aquilo que queria, tudo aquilo que quer. E esse povo também, o povo de Israel, a Bíblia diz que antes de acontecer isso no capítulo 42, a palavra do Senhor vai dizer que Deus usa Jeremias para dizer para o povo de Israel, para dizer para o povo de Judá e Jerusalém, para dizer o seguinte: que eles seriam cativos e iam ser levados à Babilônia pelo Nabucodonosor. E aqui já aconteceu essa profecia a qual Deus usou Jeremias para dizer. E eles se encontravam ali cativos. Aleluia, Jesus. Esse povo chega, eu não sei, a Bíblia não declara, irmãos, mas esse povo chega a Jeremias e diz: Jeremias, ora ao Senhor. E o engraçado é que todos eles tinham Jeremias como profeta, todos eles tinham. Só que quando Deus mandava uma palavra de bênção através da vida de Jeremias, ele era um profeta de Deus e aquela palavra era de Deus. Mas toda vez que Jeremias se levantava, Deus mandava Jeremias se levantar e dizer uma palavra, quando seria correção ou cativeiro para o povo, eles ignoravam a Jeremias e diziam que não era de Deus a palavra do Senhor. E eles ouviam mais outras pessoas. Qualquer profeta naquela época que era considerado como profeta, que trazia para Israel, que trazia para Jerusalém, para o povo de Deus naquela época, qualquer palavra de bênção, qualquer palavra que eles queriam ouvir, eles aceitavam como profeta, ou seja, mesmo palavras de mentira e não de verdade, não de Deus. Eu vejo que nessa palavra não é diferente nos dias de nós hoje. Quantas igrejas estão cheias hoje? Quantos ministérios estão cheios hoje? Quantos pastores, profetas, apóstolos, quantos reverendos, quantas pessoas de Deus usadas pelo Senhor
tem hoje. E muitos são conhecidos e muitas igrejas se enchem, porque tem muitas palavras de bênção sendo pregadas nas igrejas de hoje. Nosso tempo não é diferente daquela época. Existe sim o profeta de Deus, existe sim aquele profeta que não é de Deus, que é ele mesmo revelando por si próprio, ou muitas das vezes um espírito de engano. Não mudou, irmãos. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que nada é novo. Se nada é novo, então tudo que aconteceu anteriormente lá atrás, na época, como a palavra do Senhor diz, na época dos nossos pais, nossos antepassados, acontece nos dias de hoje. Tem alguma diferença? Tem. Como Daniel profetizou, hoje temos a tecnologia, está mais avançada. Naquela época não estava avançado como hoje. Porém, nada é novo. Então, da mesma forma que aconteceu naquela época, no capítulo 42 de Jeremias, acontece nos dias de hoje. Irmãos, é muito fácil receber de alguém uma palavra, assim diz o Senhor, e você recebe quando Deus vai te dar uma casa. É muito fácil aceitar quando alguém aponta o dedo para você, ou não precisa mesmo apontar, levanta sua mão ou diz: olha, Deus está te abençoando, Ele vai te prosperar. É muito fácil aceitar quando alguém, você está desempregado, diz assim: Deus está abrindo portas para você. É muito fácil aceitar. Só que quando você ouve assim: ó, Deus manda te dizer, conserta a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não é de Deus, irmãos. Os dias de hoje é assim. Da mesma forma aconteceu aqui com Jeremias. A Bíblia diz que o povo vem, como o resto chega para Jeremias e diz: Jeremias, ore ao Senhor, para que nos dê um caminho para seguir. A Bíblia ainda cita alguns nomes aqui no versículo 1. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos. Eram os príncipes dos exércitos, era quem estava à frente. E Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osanias, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao teu Deus, por este resto, por todo este resto, porque de muitos restaram uns poucos, como veem os teus olhos. Para ter uma noção, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, esse povo vai dizer a Jeremias, porque naquela época, para assim entrar no reino, existiam guerras, para ser conquistados certos lugares, como hoje também acontece. Eles tinham que entrar naqueles lugares, como foi com o povo de Jerusalém, o povo de Judá, e saquearam aquela cidade, e entraram e mataram muitas pessoas. Aqui foi somente aquele povo que sobrou, que não morreram na espada muitas das vezes, e foi cativo. Somente este povo que estava cativo restaram aqui. E eles chegam do maior ao menor, falando com Jeremias: como vê os teus olhos, versículo 3, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Eu quero perguntar para a igreja nesta noite: quantos aqui estão dispostos a aprender com o Senhor o caminho que deve andar? Quantos aqui estão dispostos a aprender com o Senhor o caminho reto do Senhor? Aquele povo chega para Jeremias e diz esse argumento para Jeremias: ore ao Senhor para que Ele nos dê uma direção e nos ensine o caminho que devemos andar. Irmãos, como a palavra do Senhor diz, em Tiago vai dizer algo muito interessante, fala sobre fé, só para que os irmãos venham entender. Em Tiago diz assim: mostra-me a tua fé que eu te mostrarei as minhas obras. Aí você vai ver a fé através de minhas obras. Diante de Deus, irmãos, o que eu tenho aprendido é que não vale eu ficar falando para Deus: Senhor, eu quero ser teu servo, Senhor. Senhor, me ensina o caminho, Senhor. Palavras, muitas das vezes, irmãos, não que não seja importante, é importante. Mas não somente palavras é importante. Tem que ser atitudes também, porque quem quer servir ao Senhor tem que procurar uma mudança de si. Tem que procurar se consertar, procurar se esforçar todos os dias. Eu acredito que você já ouviu de alguém que diz que quer mudança, e você olha para a pessoa e diz assim: ela só fala que quer mudança, mas de novo está lá, de novo volta a fazer, praticar as mesmas obras, de novo aquela pessoa volta a fazer aquilo que dizia que queria sair, que queria parar. A gente, quando vai evangelizar, e a gente encontra muitas pessoas assim, digo porque a gente evangeliza pela misericórdia de Jesus,
As pessoas dizem, não, eu quero ser liberto, eu quero parar de beber, eu quero parar de fazer isso, eu sei que o caminho certo é o que vocês estão. Mas é interessante, porque eles sabem que o caminho é certo, eles sabem o que tem que fazer, o que eles estão fazendo está errado, o que tem que fazer é o certo, porém não tem a atitude de dizer, eu não consigo, mas me ajuda. E muitas das vezes, quando pedem ajuda, quando chega no vamos ver mesmo, na hora, fazendo como o pastor sempre diz para nós, que para ser cristão tem que ser mesmo, 8 ou 80, ou você é ou você não é. Na hora que chega, irmão, você tem que mudar, tem que dar um passo para Jesus. Muitas das vezes as pessoas recuam, voltam para trás e voltam a fazer tudo aquilo que eles faziam antes. Domingo passado, aqui no ciclo de oração, tinha um senhor que estava aqui, ele veio orar conosco, ele estava meio alcoolizado. E ele dizia, ele estava aí, começou a conversar, queria passar a profecia para mim, o irmão Daniel. Aí depois do tempo, ele estava querendo falar um pouco alto, estava atrapalhando aqui na oração. Eu falei, irmãos, vamos orar? Aí dobrou o joelho no chão, pegou uma palavra, leu, mostrou para mim. Eu falei, tudo bem. Eu falei, volta mais tarde, vai ter culto mais tarde, o senhor cultuar conosco. E se eu fosse ficar esperando, eu estaria esperando até agora. Não veio, não voltou. Eu perguntei para ele várias vezes, você já foi da igreja? O que aconteceu? Você saiu? E ele não me respondeu. Ele sempre mudava. O que a palavra do Senhor quer dizer? O que Tiago diz? Que se você realmente acredita, se você realmente está querendo uma mudança na sua vida, você tem que procurar. Você tem que ter a atitude daquele que quer mudança em sua vida. Porque primeiro nós devemos fazer algo, dar o primeiro passo. E Jesus faz o resto por nós. Primeiro a gente tem que se esforçar cada dia mais na presença do Senhor. Porque se eu disser que eu quero mudança, mas eu não faço nada, mesma coisa que disser que é melhor não dizer nada, que eu estaria sendo mentiroso com mim mesmo. E aqui o povo chega para Jeremias dizendo, Jeremias, olha o Senhor e nos mostra o caminho, nos dá uma direção, o caminho que devemos andar. E aquilo que havemos de fazer, versículo 3, versículo 4. E disse-lhe Jeremias o profeta, eu vos ouvi e eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for o que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. No versículo 4 diz algo interessante, que Jeremias diz, vocês pedem para mim o caminho, para me orar ao Senhor, para nos mostrar um caminho, para dizer para mim o que eu devo fazer, o que vocês devem fazer, e eu vou orar ao Senhor. Eu imagino nessa palavra Jeremias orando a Deus, Senhor, este teu povo, esse resto do povo de Judá, está pedindo um caminho, uma direção, o que eles têm que fazer. Traz uma palavra para esse povo. A oração de Jeremias é o que eu penso. Não é o que a palavra do Senhor diz, porque a palavra não diz como Jeremias orou, mas ele declara que ele iria orar da mesma forma que o povo pediu para ele. E quando Deus fala com Jeremias, ele vai até o povo e diz ao povo, diz a verdade, diz tudo aquilo que o Senhor queria dizer com aquele povo. Ou seja, o que for, o que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Versículo 5. Então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor entre nós testemunha de verdade e de fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra, porque te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa, seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz em Provérbios, irmãos, algo muito interessante, que o homem declara, o homem diz que é santo, e depois que vai perceber o que ele disse. O que o povo está dizendo para Jeremias é, eu estou prometendo para você, Jeremias, que aquilo que Deus te dá de palavra para nós vamos fazer. E Deus, ele seja testemunha que nós vamos fazer. Quantas vezes, irmãos, a gente já prometeu para o Senhor, Senhor, eu vou mudar, Senhor, eu preciso mudar, me ajuda, me dá uma força, me ajuda, me direciona. E muitas das vezes eu e você não mudam. É isso que o Senhor traz para mim, o que a palavra do Senhor está dizendo. Muitas das vezes eu digo, não, eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que me consagrar mais, e muitas das vezes a gente não faz isso diante do Senhor. Aleluia, Jesus.
E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele. Deus dá a palavra para Jeremias depois de 10 dias, e a Bíblia diz que Jeremias chamou todos aqueles que foram falar com ele, chama todos eles e diz: tem uma palavra do Senhor para vocês. Versículo 9: disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nessa terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, que vós temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco. Deus estava garantindo para o povo que, se realmente eles quisessem ficar, realmente quisessem obedecer à voz do Senhor, era para ele ficar naquele lugar, na Babilônia, onde eles estavam cativos. Era para eles ficarem ali e não temer o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, porque o Senhor estava com eles. Quando eu leio essa palavra, é interessante porque eu lembro de Abraão. A Bíblia diz que Deus promete a Abraão: Abraão, onde você for, eu vou te abençoar. Onde você for, onde você passar. E todos aqueles que te abençoarem, eu abençoarei também. Mas todos aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei também. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus promete a eles ser com eles. Deus promete, se vocês ficarem de boa mente, não questionarem, não ficar murmurando, mas ficar na terra onde vocês estão, eu sou convosco, não precisa temer, porque vocês vão ser plantados, vocês vão ser edificados, vocês vão crescer, em outras palavras, vocês vão prosperar nessa terra, porque o Senhor é convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar da sua mão, dizendo sobre o rei da Babilônia: e vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Deus diz algo interessante: eu terei misericórdia de vocês e farei com que o rei de Babilônia tenha misericórdia de vocês e faz vocês voltar à vossa terra de Israel, vossa terra de Jerusalém, onde tinha sido destruído. Deus promete para o povo que eles iam ser soltos, iam voltar à terra deles, iam ser abençoados. Mas se eles ficassem naquela cidade, naquele lugar, em Babilônia, se eles ficassem ali sem temer o próprio rei. Mas se vós disseste: não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem veremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor ao resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes os vossos rostos para entrar no Egito, e entrares para lá peregrinar, Deus fala com eles: se vocês obedecerem a minha voz e ficarem nessa terra, vocês vão ser abençoados e vocês voltarão para a terra de vocês, porque eu me arrependi do mal que eu fiz a vocês. Mas se vocês não ouvirem minha voz e dizer que vão à terra do Egito para peregrinar, entrares para lá para peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temei ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receareis estará convosco no Egito, e ali morrereis. Deus estava dizendo para ele: é melhor obedecer a minha voz do que pagar o preço depois. Muitas vezes a gente é assim também, irmãos. A gente quer: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Quando vem uma palavra dura, a gente não aceita de Deus. É isso que o Senhor estava dizendo para Jeremias, dizer para aquele povo: era melhor ficar ali, mesmo que cativo, com o rei da Babilônia ali com eles, porém Deus estava com eles, ia guardar eles e fazer com que eles voltassem à terra deles. Em outras palavras, irmãos, é a mesma coisa da gente estar fraco e querer olhar para o mundo lá fora. Muitas vezes a gente quer voltar para trás ou ir para o Egito, porque aqui diz que o povo
se o povo dissesse que eles preferiam ir para o Egito para evitar a guerra, para evitar a fome, para evitar a espada, que eles tinham medo de morrer, eles iam morrer porque o Senhor disse que ia acontecer. Acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receareis estará convosco no Egito, e ali morrereis. Ou seja, é melhor obedecer ao Senhor. Como a palavra do Senhor diz sobre Saul, Saul recebe uma palavra de Deus e diz: Saul, é para você matar todos aí, e não é para segurar nada diante desse rei, porque tem feito muitas coisas maus ao meu povo. Mas Saul chega na hora, guarda o rei, pega os espólios daquele povo, separa algum dos animais e pega para ele. E chega para Samuel e diz: não, vamos sacrificar o Senhor. E Samuel diz para Saul: Saul, mas vale ao Senhor o sacrifício ou a obediência? Vale mais ao Senhor a obediência. Deus queria que o povo obedecesse a sua voz, ficasse naquele lugar, porque depois eles iam voltar para a casa deles. Em outras palavras, é isso. É da mesma forma conosco, irmãos. É melhor a gente ficar na presença do Senhor do que voltar para trás do mundo. É melhor a gente ficar na presença do Senhor, mas irmão, não está fácil. Acredito eu que não estava fácil para aquele povo ter que obedecer o rei da Babilônia. Não estava fácil para aquele povo estar em um lugar que não era a casa deles, porém era só um tempo. E eles foram para lá porque eles não ouviram a voz do Senhor lá atrás, que também usou o profeta Jeremias. Irmãos, quando a gente não ouve a voz do Senhor, a gente paga o preço. E o preço que a gente paga pode ser muito alto, muito alto. Pela misericórdia de Jesus, há alguns anos atrás, o Senhor falou comigo que eu ia vir para Campinas. E quando eu estava lá onde eu estava, na Bahia, eu estava desempregado lá. Falei: Senhor, mas se foi o Senhor mesmo que disse para mim, eu não vou dizer nada para ninguém, não vou dizer para o meu tio, ele vai me chamar e vai me convidar para mim vir. Aí eu irei para Campinas. Pela misericórdia de Jesus, eu ouvi a voz do Senhor. E quando meu tio me chamou, eu falei: não, amém, então vamos. Eu estava desempregado, falei: Deus, prepara tudo porque eu não tenho nada. E Deus preparou. É melhor você estar na obediência do Senhor, porque você vai prosperar, ainda que seja difícil agora, mas o Senhor está conosco. A Bíblia diz em Salmos capítulo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Anteriormente diz que é melhor ter o favor do Senhor. É melhor ter o favor do Senhor melhor ter o favor do Senhor do nosso lado, do que a gente ser desobediente do Senhor. Porque se a gente for desobediente, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer sobre glórias a Deus, uma parábola do filho pródigo. Acho que todo mundo aqui conhece, a maioria conhece. Esse filho pródigo, ele quis receber a herança do seu pai e sair e gastar tudo aquilo que ele tinha como herança. E ele foi, disse que o pai de Deus separou para ele e deixou ele seguir o seu caminho. E ele foi e gastou tudo aquilo que ele tinha, depois ficou um tempo, teve que comer para sobreviver, comer ração de porcos. Da mesma forma, se nós não ouvirmos a voz do Senhor e ficarmos na presença dele, ainda que seja difícil, nós também viraremos como esse filho pródigo. Nós iremos para o mundo e sofreremos lá danos, pagaremos um preço e sairmos da presença do Senhor. Então é melhor, ainda que seja difícil, irmão, não voltar atrás, não parar. É melhor a gente continuar na presença do Senhor, porque se está difícil com Deus, imagina sem Ele. E aqui quando fala sobre caminho, aqui vai ser que o povo chega para Jeremias e fala: Jeremias, olha ao Senhor para que Ele nos dê um caminho e nos direcione o que devemos fazer e para onde devemos ir. A Bíblia diz para nós hoje, em João capítulo 14, versículo 6, que Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o melhor caminho que devemos seguir é esse Jesus. É esse o caminho que Jeremias estava trazendo para o povo. É melhor obedecer a palavra de Deus. É melhor ficar na cidade, porque o Senhor vai fazer vocês voltar para a terra de vocês, e lá vocês vão ser prósperos. Mas se vocês não ouvirem a voz do Senhor, vai acontecer tudo o contrário. Vocês estão correndo da guerra, vocês estão correndo da peste muitas das vezes, vocês estão correndo da espada, mas tudo vai recair sobre vocês. A palavra do Senhor vai dizer mais à frente que Jeremias diz ao povo: vocês estão vindo a mim para pedir para o Senhor o caminho, mas Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês, que vocês querem ir para o Egito. Ele sabe a intenção do coração de vocês.
Muitas das vezes, irmãos, a gente ora ao Senhor e pede: Deus, fala comigo, pode trazer uma palavra de correção, mas a gente não quer uma palavra de correção. A gente quer algo: Senhor, fala comigo, nem que seja uma palavra de correção, mas você não quer. Mas você ora e pede para Deus. E assim que Elias diz ao povo: vocês estão orando e pedindo caminho para o Senhor, mas vocês estão clamando a vós mesmo, porque Deus já sabe a intenção do coração de vocês. Deus sabe que vocês não querem obedecer a voz do Senhor. Deus sabe que vocês vão pagar um preço, porque vocês não ouviram a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Versículo 19: falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito, certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganaste as vossas almas, pois me enviastes ao Senhor nosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor Deus nosso, declara-nos assim e faremos. E vos tenho declarado hoje, mas não destes ouvido a voz do Senhor nosso Deus, em coisa alguma, pela qual me enviou a vós. Agora, pois, sabeis por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar, onde desejasse entrar para lá peregrináveis. Então, irmãos, ouve a voz do Senhor. Por essa palavra eu entendo que se nós não ouvirmos a voz do Senhor e a gente tem que andar com nossos próprios passos, ou seguir a terra do Egito, porque tem facilidades lá, porque lá você não vai ouvir rumores de guerra, porque lá você não vai passar fome, porque lá muitas das vezes é como no mundo. Antes de vir para a presença do Senhor, no início da minha convenção, eu não passava por tanta luta, eu não passava por tudo isso, eu não era perseguido como eu sou hoje. Mas na presença do Senhor, de hoje, pela misericórdia dele, eu sou perseguido muitas das vezes. Pessoas olham com cara feia para mim. Do nada você já incomoda muita gente, porque estamos na presença do Senhor, irmãos. Então é melhor ficar nessa presença onde você é perseguido, onde tem luta, tem dificuldade, mas o Senhor está conosco, Ele nos ajuda a caminhar, do que sair da presença do Senhor e ir para a terra do Egito. Parece ser bom, mas não é. Lá no Egito não tem o Deus de Israel para guardar cada um de nós. Lá no Egito, muitas das vezes você não tem proteção divina, você vai andar com seus próprios pés. E a Bíblia diz que o princípio da semeadura, o que você plantar, você vai colher. Se você é desobediente e não quer ouvir a voz do Senhor, não tem como você ser abençoado por Deus. Vai acontecer da mesma forma do filho pródigo. Vai voltar, vai chegar ao ponto de comer ração de porco, bolotas, a qual a Bíblia diz, para depois você ter que voltar para a casa do Senhor. Então não volte, irmãos, é um conselho pela palavra do Senhor. Não volte atrás, não vai para o Egito, ainda que pareça ser melhor. Hoje eu estava conversando com a irmã e eu disse isso, que às vezes quando Deus fala algo para a gente, Deus dá uma profecia: vai acontecer algo, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta para você. Todo mundo que ouve essa palavra fica muito feliz por estar desempregado, muitas das vezes desesperado por causa das dívidas. Aí você ouve uma palavra dessa, que Deus vai abrir as portas, e Deus realmente abre. Aí você, imaginando que é Deus, qualquer porta que chegar e abrir na sua vida, qualquer porta de emprego, você vai agarrar com as duas mãos. Mas quando é declarado isso, o diabo ouve, ele prepara para mim, para vocês, pratos. Ele prepara coisas que parecem que é de Deus, parece que é bom, mas não é. Aí é onde você paga o preço. E muitas das vezes pode ser tão caro que você não consegue voltar atrás. Muitas das vezes você pode não ter o tempo de voltar atrás. A Bíblia diz, uma parábola, Jesus conta, que tinha um homem que ele era muito rico, tinha sua fazenda, ao ponto de seu celeiro estar tudo cheio, irmãos. E a Bíblia cita muitas parábolas assim de fazendeiros, de pessoas que tinham gado, porque naquela época produzia naquele lugar. Então a Bíblia diz que esse fazendeiro tinha os seus lagares, onde guarda os mantimentos, tudo cheio. Ele disse assim: está pouco para mim ainda, vou fazer mais. O que eu vou fazer? Eu vou destruir tudo, vou construir algo maior e vou encher tudo de novo, com cereal, com tudo que eu tenho. Aí depois eu posso descansar de todo o meu trabalho e dizer para a minha alma: alma minha, descansa, pode ficar tranquilo que está tudo cheio. Mas a Bíblia diz que Jesus diz: homem, hoje mesmo pedirás com a alma que tem para oferecer. Muitas das vezes a gente se preocupa muito com as coisas materiais, com as nossas coisas
dia a dia, e muitas das vezes a gente não preocupa com as coisas do Senhor. Muitas das vezes a gente não preocupa em estar como a palavra do Senhor diz, primeiramente buscar o reino dos céus, e as demais coisas vos será acrescentado. É a nossa salvação, irmãos. Aqui diz, no versículo 11: não temais o rei da Babilônia, que vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar da sua mão. Com Jesus, a qual a palavra do Senhor diz em João 14,6 que é o caminho. Na presença desse Jesus, irmãos, existe livramento, existe cura, existe salvação para nossa alma, para nossa família. Mas se nós queremos largar e deixar para trás, ou querer voltar para a terra do Egito, para onde que parece que é facilidade, a gente vai voltar como um filho pródigo, todo quebrado muitas das vezes. Isso é se tiver um tempo para a gente voltar para o Senhor. Quantas vezes você passou por dificuldade, ou muitas das vezes você quis fazer do seu próprio jeito, e depois você viu que você pagou um preço muito alto. Na minha vida, ainda que eu seja jovem, já aconteceu isso. Eu tomar minhas próprias decisões e fazer do meu jeito. E chegou lá na frente, eu percebi que o que eu fiz foi errado. Cheguei lá na frente, eu percebi que não deu certo, não foi como eu imaginava, porque parecia ser bom demais. Quando o Senhor me trouxe aqui para Campinas, eu recebi uma profecia dessa. Eu estava desempregado na época, eu vim porque eu ouvi a voz do Senhor, mas eu estava desempregado. Aí eu pensei dessa forma: irmão, Deus tem porta preparada para você, de emprego, mas vigia, porque o diabo quer te derrubar. Eu não entendi direito essa palavra. Deus tinha falado que tinha porta de emprego. Não passou muitos dias, chegou a irmã do meu primo e disse: olha, fulano de tal precisa de um ajudante, que ele precisa lá conversar com ele, que ele precisa logo. Coisa de amanhã você já vai trabalhar. Aí eu falei: Jesus, é tua porta que o Senhor preparou para mim? É a porta do Senhor que o Senhor preparou para mim, Jesus. Aí eu fui lá falar com esse homem, eu falei com ele. Depois que eu falei com ele, ele falou assim: tudo bem, 7 horas da manhã a gente vai. Eu falei: nossa, Deus, não vai nem tempo para me orar. Nem tempo para me orar ao Senhor, Deus, pedindo uma confirmação de ser a tua vontade, eu não sei a porta que o Senhor falou. Mas eu falei: não, estou na casa dos outros, eu vou abrir mão, eu vou ir. Depois dessa porta, irmãos, comecei a trabalhar, 10 dias trabalhado, somente. Eu caí no teu braço, quase me desviei da presença do Senhor. Passei por todo esse sofrimento, porque eu não quis esperar a porta que Deus tinha falado, porque eu achei que era a porta, mas eu não quis ouvir. E aí parecia ser do Senhor, porque veio rápido. Paguei esse preço para depois voltar. Quase me desviei da presença do Senhor, mas eu clamei e pedi a misericórdia de Deus. Ainda deu tempo para mim, botei o braço, 15 pontos, uma vez eu perdi. Então não vale a pena, irmãos, vale mais a pena ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. É melhor obedecer a voz do Senhor. Aquele povo não quis ouvir, o povo de Israel, o povo de Judá não quis ouvir a voz do Senhor. Pediu para Jeremias, mas não ouviu a voz do Senhor. Jeremias nos dava uma direção, mas não ouviu a voz do Senhor. Mais à frente a Bíblia diz que eles quiseram ouvir profetas mentirosos. Disseram assim: Jeremias, ele está trazendo palavras de mentira, não é de Deus isso, vai dar tudo certo. E no final o povo pagou um preço. Não queira pagar um preço, irmãos, pela desobediência. Não queira, mas queira ser obediente ao Senhor. Queira ouvir a voz do Senhor e não vai para a terra do Egito. Não volte para trás. A gente já veio no mundo pela misericórdia de Jesus. A gente sabe que lá atrás, lá fora, é só sofrimento, é só angústia. E é uma das coisas que tem sido pregado ultimamente. Pela misericórdia de Jesus, quem está na presença do Senhor, existe algo chamado esperança. Ainda que esteja passando dificuldade, ainda que esteja sendo luta para nós, mas nós temos esperança porque nós servimos um Deus fiel, porque nós estamos em obediência. Mas lá fora você fica sozinho e você pode pagar um alto preço que pode custar a sua própria alma. Então não desobedeça a voz do Senhor. Não queira ir para a terra do Egito, não queira voltar para trás. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Foi isso que o Senhor trouxe no meu coração, irmãos. O que eu não soube expressar, que o Espírito Santo veio dizer aos corações dos irmãos. Queria perguntar nessa noite: tem alguém que nos ouve nessa noite, que ouviu a palavra do Senhor e quer aceitar esse Senhor como Salvador de sua vida, o único suficiente, o Senhor Jesus? Amém? O silêncio diz que não. Se quiser, levante a mão, amém?
Aquele que quer se unir com esse ministério ou voltar para a presença do Senhor, ergue suas mãos, glórias a Deus. Silêncio diz que não. Irmãos, vamos dar alguns avisos da obra do Senhor. Amém? Amanhã a oração das 8 às 9 com o pastor Cristiano. Quarta-feira, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Quinta-feira, a oração com o pastor Jean, das 8 às 9, Jean de bancada. Sexta-feira, culto de libertação, sexto dia da campanha Quebra das Muralhas, restituição das muralhas de Neemias, perdão. Glórias a Deus. Amém? Convide uma alma, irmãos, porque pensa comigo, o que Jesus pode fazer, o que Jesus já tem feito na tua vida, Ele pode fazer nas outras vidas também. Amém? Ele pode libertar, curar e tem salvação para a nossa alma. Aleluia, Jesus. Amém? Peço que a igreja fique de pé. Glória a Deus. Alguém quer a oportunidade essa noite? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, amém? Vamos fazer a oração da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos agora, Pai, nesta noite, Espírito Santo de Deus, e te pedimos que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa guardar cada um dos teus servos que aqui estão, cada pessoa, cada visitante, meu Deus e meu Pai. O Senhor possa guardar a voltar para os lares, Senhor. O Senhor possa curar se existir alguma enfermidade, meu Deus, meu Pai. Como a tua palavra diz, Pai, que a oração da fé cura os enfermos, Senhor. Nós cremos e pedimos pela tua infinita misericórdia, Senhor. Guarda a família de cada um dos teus servos, Pai. Guarda a casa, Senhor, da livramento, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, meu Deus, meu Pai. E nos faz ouvir a tua palavra, Senhor. Nos faz guardar na tábua do nosso coração a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a ser fiel cada dia mais e mais obediente à tua voz. É o que nós te pedimos, meu Deus, meu Pai, desde já te louvamos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Está dando a oportunidade para o pastor Adriano, amém? Glórias a Deus, irmãos. Tem alguém que quer unir esse ministério? Glórias a Deus. A irmã, pode vir aqui à frente, irmã, antes de encerrar, vamos orar também. Aleluia. Vamos orar pela irmã que é seu amigo esse ministério, amém? Amém. Irmã Maria José, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, apresentamos em tua serva, meu Deus, meu Pai, em tuas mãos, Pai. Quer se unir nesta noite, Pai, para esse ministério, Jesus. O Senhor possa tocar na vida dela, Pai, guardar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor possa guardar, Senhor, trazer a proteção, Pai, que esta igreja tem, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor. Na vida dela, Senhor, dá o livramento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Da força e da graça, Senhor. É o que nós te pedimos, desde já te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Dá um abraço na serva do Senhor. Só pudéssemos pedir bem alegre com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.